Glórias a Deus. Vamos compartilhar um devocional falando a respeito da nossa perseverança. A gente continua firme na fé, santificando cada vez mais, né? A gente lembra lá de 2 Coríntios, quando ele fala lá no capítulo 4, no versículo 8, ele diz assim: em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Meus irmãos, a gente sabe que a nossa vida é sempre tomada, né, por dificuldades, por lutas, mas a gente precisa permanecer firme. Porque Jesus falou lá em João 16:33 que nós iríamos enfrentar tribulações, né? Nós iríamos passar por aflições. Mas também falou lá em João 14:16 que era necessário que ele fosse para a direita do Pai para que ele mandasse outro Consolador para vir cuidar de nós, não é verdade? Ou seja, Jesus disse para nós que ele nunca ia nos abandonar, ele não ia nos deixar, jamais ele ia nos deixar órfãos. João 14:18 fala sobre isso, né? E nós precisamos crer, meu irmão, de forma plena, que Jesus está conosco em todo o tempo. É durante as dificuldades, é durante as aflições, durante as provações, que a nossa fé é provada pelo Pai Celestial. Ele vê como é que nós vamos nos comportar diante das dificuldades. É como se fosse uma forma dele medir a nossa fidelidade com ele, não é isso? É por isso que nós precisamos fortalecer a nossa fé, para que nós venhamos vencer essas dificuldades. Porque Jesus nos ajuda, o tempo todo ele está conosco, né? A gente precisa, meu irmão, crer na palavra de Jesus, sabe? A gente precisa intensificar o clamor em oração. A gente precisa ler, estudar, refletir na palavra de Deus o tempo todo, sabe? Guardar a palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, para que na hora da tribulação a gente tenha uma blindagem espiritual. É algo assim maravilhoso para nós. A gente precisa mesmo estar atento à voz do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que nos orienta, né? Que nos dá a direção correta na hora de tomar decisão. É Ele que nos acalenta, é Ele que nos dá mansidão na hora da dificuldade. Ele dá ânimo, dá esperança para a gente, sabe? Toda vez que a gente estiver em peleja, Ele chega e te dá o escape, Ele te dá a estratégia para você vencer aquela dificuldade, aquela peleja, né? Que a gente sempre está diante de situações adversas. Sempre vem. Jesus falou que a gente ia passar, né, por essas aflições. A gente lembrar, né, meu irmão, de Tiago 1:12, que é uma passagem maravilhosa que a gente tem falado tanto, né? Feliz são as pessoas que passam por provações, por aflições, mas perseveram na fé, né? Porque estas pessoas que perseveram na fé, elas vão ser aprovadas. E esta aprovação acaba nos dando a coroa da vida, que é uma promessa para aqueles que amam o Senhor. Olha que palavra abençoada, mostrando para a gente que a gente está sempre realmente passando por tribulação, mas nós precisamos perseverar na fé, crendo que Jesus está conosco em todo o tempo. E a gente perceber que é necessário a gente permanecer firme, crendo nas promessas de Jesus, né? Acreditar que essas dificuldades que nós passamos, essas situações adversas, elas são temporárias, meus irmãos. Elas não são eternas, não. É um tempo, é um período. Tem que acreditar nisso. Eu vou vencer em nome de Jesus. E exatamente nesses momentos mais difíceis que nós
passamos é que nós descobrimos a verdadeira força de Jesus, porque quando nós estamos fracos, é Ele que vem e nos fortalece. Quando a gente acha que não está mais conseguindo, que já está difícil essa caminhada, Jesus vem, nos conduz, nos leva, nos acolhe, nos orienta, nos mostra a verdade. E pode ter certeza, meu irmão, que o milagre acontece. Pode ter certeza que as bênçãos chegam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos tribulados? Somos, mas não angustiados. Somos perplexos? Somos, mas não desanimados. Nós somos abatidos? Somos, mas não destruídos, porque nós temos um Deus Todo-Poderoso que nos conduz e que nos dá a vitória. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Continua, Pai, nos fortalecendo, dando esperança no nosso coração, para que nós venhamos um dia, ó Deus, triunfar contigo na glória do céu. Obrigado, Pai. A honra é Tua. Tudo é Teu, Jesus. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. A honra é toda Tua.